Graça e a paz, queridos. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre interpretação bíblica. E eu vou trazer exemplos bem fáceis, exemplos práticos sobre interpretação do texto à luz do seu contexto. Então, observe que muitas vezes nós pegamos pregações, pregadores aí, ou pessoas que vão dar uma saudação na igreja, que trazem um texto e o texto ele não está à luz do seu contexto. Mesmo que a mensagem da pessoa diga até algo certo, mas a mensagem não está certa, porque ela não está trazendo a verdade bíblica. Então, nós hoje queremos trazer a verdade bíblica, queremos aprender a interpretar o texto e propagar o texto da forma que esse texto é. Falar, pregar o que está escrito, não mais nem menos. Não é? Por exemplo, a gente vai trazer aqui um texto bem conhecido, que é Mateus 6:33. Então, o lápis está um pouco fraco aqui, mas eu acho que dá para você ver. Agora ficou melhor. Então, Mateus 6:33. Mateus 6:33 é bem conhecido da gente, né? E ele diz assim, eu vou até pegar a Bíblia aqui. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, tem alguns irmãos que vão pregar Mateus 6:33, e quando fala aqui que todas essas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentados, vai depender da tua versão. Muitos pregadores, ele vai trazer o quê? Olha, Deus vai te acrescentar carro, Deus vai te acrescentar casa. Olha, se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, você vai ter o melhor emprego, você vai ter dinheiro na sua conta. E aí lá vai uma gama de situações que nós temos visto e ouvido por aí. E quando o pregador promete isso, é muito perigoso, porque ele está prometendo o que Deus não prometeu. Ele está dizendo o que Deus não disse. Então, olhando à luz do contexto, nós temos que ver o que realmente o texto falou. Então, quando ele diz aqui, em 6:33, veja o versículo 33, buscai primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Nós temos que fazer uma pergunta para o texto. Que coisas são essas? Que coisas são essas que vai ser acrescentada na nossa vida? Porque quando você coloca a palavra todas, muita gente interpreta com todas. Todas é todas, pastor. Então todas é tudo que eu pensar, tudo que eu sonhar, tudo que eu quiser. Não é bem assim, meu irmão. Todas essas coisas. Então você tem que observar que coisas foram essas faladas. Então você vai aqui nos versículos anteriores e nos versículos posteriores. Isso é o contexto mais imediato. Então, por exemplo, eu poderia ler todo o capítulo 6, que eu já iria entender do que está falando. Mas eu posso ler a partir do 19. Veja só, o versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Do que ele está falando? Primeiro, ele diz aqui: não ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam. Então,
ele já está pregando contra riquezas. Contra riquezas. Se ele está pregando contra riquezas, não ajunteis tesouro no céu, então essas demais coisas não serão riquezas. Em primeiro lugar. Mas juntais tesouro no céu, onde a traça é ferrugem e consome, os ladrões não invadem nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o teu coração? Nas riquezas desse mundo ou nas riquezas celestiais, no céu? Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Então ele está dizendo, olha, você só pode ter o coração ou nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais. Você não pode ter o coração nas duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele prossegue. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas, se portanto a luz, tal, e ele vai prosseguindo. E no versículo 24 ele é mais enfático ainda, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a Mamon, dependendo da tua versão. Mamon, para quem não sabe, é o Deus da riqueza. Então, aqui ele vem no versículo 24, novamente, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas, ou ao dinheiro. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui a gente constata que a palavra de Deus não está falando em bênçãos materiais no sentido de riqueza, no sentido de dinheiro, no sentido de lucro. E ele vai prosseguindo. Ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24. Por isso não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis, com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que haveis de vestir. Nem é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então Deus está dizendo, olha, em vez de vocês se preocuparem, no versículo 25, com a vida e o corpo, poderíamos traduzir corpo aqui como saúde, no meu entendimento, vocês estão se preocupando, em vez de vocês se preocuparem com a vida e com o corpo, vocês estão se preocupando com o alimento e com as vestes. Isso aqui, meus irmãos, é a busca da prioridade. Deus está ensinando a gente a ter prioridade. Qual é a tua prioridade? A vida ou o alimento? O corpo ou as vestes? Qual é a tua prioridade? Ele está falando de prioridade no versículo 25. Aí depois ele vem no versículo 26. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo e tal. E no versículo 31, para a gente não... Você depois pode em casa ler todo o capítulo 6, mas eu vou ler aqui o versículo 31, ele diz assim: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Veja, no versículo 31, ele está dizendo para a gente não se preocupar com o que vestiremos, vestir, com o que beberemos, beber, e com o que comeremos, comer. Então, Deus está falando aqui das coisas mais simples, mais básicas, a qual o ser humano precisa. O ser humano precisa vestir, o ser humano precisa beber e o ser humano precisa comer. Precisa vestir para não morrer de frio, dependendo do local onde ele mora, Nas regiões lá de Jesus, à noite fazia muito frio, embora no dia fazia muito calor, à noite fazia muito frio, então as vestes era necessário.
O que beber, ou seja, água, para você não passar sede, e o que comer, o pão, o alimento diário, o alimento de cada dia. Você vê que no próprio capítulo 6, gente, tem a oração do Pai Nosso, onde Jesus diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado. O pão de cada dia nos dá hoje. Então, Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia, no próprio capítulo 6. Então, Deus ali está falando do que vestir, do que beber e do que comer. Com isso, não se preocupeis. E no versículo 33 ele vem, que é o nosso versículo: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas: o que vestir, o que beber e o que comer. Deus não está prometendo luxo, Deus não está prometendo outra coisa a não ser o básico, o essencial para a nossa vida. Amém? Espero que eu tenha ensinado aí Mateus 6,33 à luz do seu contexto. Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre outro versículo e podemos abrir assim a nossa mente. Você pode dar sugestões aí de qual versículo você gostaria que eu fizesse a interpretação aqui à luz do contexto. Pode colocar aí no comentário, curte e não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, vamos ter mais vídeos assim, te ajudando a entender e interpretar a palavra de Deus. Fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.